Olá, bom dia, amigos e amigas. Hoje a gente vai começar nosso vídeo, né, com uma frase aí da internet, né? Baby, uma frase que tá muito famosa na internet, né? Baby, baby, do Biruleibe, baby, né? Essa frase aí. Pois é, galera, foi isso aí que aconteceu no STF, galera. Um baby, baby, do Biruleibe, baby. Entre a Globo, o general Vilas e o STF, galera. Primeiro, galera, vamos analisar ponto por ponto, né? Vocês viram que o Alexandre de Moraes, ele tinha votado favorável da primeira vez e a ministra Rosa Weber também tinha votado favorável. Por que eles mudaram de opinião? Por que eles mudaram de ideia? Pelo simples fato do Twitter, que a Globo postou 24 horas antes do julgamento, né? Fazendo uma ameaça covarde, típica de criança que se esperneia, né? Diante dos pais para provocar os pais diante das pessoas, né? Quando quer um pirulito e o pai não dá. Aconteceu a mesma coisa com a Globo. A Globo, ela se viu totalmente encurralada e jogou a última cartada dela, as duas últimas cartadas, né? Que foi a apresentação do ministro dizer que tinha sido ameaçado e 24 horas antes lançar um Twitter do general do Exército ameaçando o STF caso votasse favorável a Lula. Ameaçaram fazer uma intervenção militar ou um golpe militar no Brasil, no país. E o que acontece? A ministra Rosa Weber, vocês viram claramente que por diversas vezes durante o voto dela, ela era como se ela estivesse um pouco confusa. Teve alguns momentos que ela ficou diversos segundos sem pronunciar uma palavra quando estava fazendo o julgamento, lendo lá a sua leitura, né, do processo. Então, ela ficou diversos segundos sem falar nada. Então, ela estava extremamente estressada, sob pressão, na minha opinião, ao meu ver. Ela estava extremamente estressada, sob pressão, né? A Globo, em vídeos, quem viu nas redes sociais, viram a Globo colocando vídeos dela, tipo, colocando ela com todas as causas que ela tinha rejeitado em segunda instância e tal, que ela era dúvida para essa votação, não sei o quê. Em todos os casos, em vídeos que a gente assistiu nas redes sociais, a Globo pressionou a ministra Rosa Weber. Mas não foi só isso. Porque o Alexandre de Moraes mudou o voto? Devido à ameaça de golpe militar que a Globo colocou do Twitter. Então, Temer, ele tem o quê? Ele não tem popularidade e não tem o apoio do povo e por boa parte da mídia também não tem. O que acontece? Ele, como é chegado ali, aliado ao presidente Temer, o ministro Alexandre de Moraes, como ele é aliado ao presidente Temer, provavelmente recebeu algum toque, alguma ligação ou alguma conversa ele teve para mudar de opinião. Tipo, o presidente Michel Temer se sentiu ameaçado. Olha, você vota contra Lula ou se você votar a favor, é capaz do exército dar um golpe militar e eu perder o cargo de presidente, porque é impopular, não tem apoio do povo e não tem apoio por boa parte da mídia. Então, para os caras dar um golpe seria ligeirinho, né, rapidinho. Então, o que acontece? Temer, pressionado e com medo disso acontecer, instigou o ministro Marco Aurélio a votar contra o presidente Lula, né? E aí a gente vê a lógica. A Globo pressionou a ministra Rosa Weber, que era contra a prisão em segunda instância. Em 2016 ela votou contra a prisão em segunda instância, porque achava inconstitucional. E depois disso ela mudou de opinião, ela mudou de ideia. E o outro ponto positivo, né, para que ela pudesse mudar de ideia, foi justamente aquele discurso melancólico do ministro Barroso, porque não usou muito a Constituição, usou mais o discurso melancólico. É igual aquele advogado que quer convencer um júri popular com discursos, com argumentações emocionais. Foi isso que o ministro Barroso fez, usou um pouco da Constituição também, citou alguns casos, mas também utilizou
o emocionalismo para convencer a ministra Rosa Weber, né? E a mulher, não desprezando as mulheres de nenhuma forma, porque as mulheres são guerreiras e fortes, né? Mas ele usando o lado materno, que algumas mulheres, toda mãe tem, né? E a ministra Rosa Weber não seria diferente. Usou aqueles casos de morte, de pena e de pessoas que não cumpriam, ou seja, não ligou um caso que não tinha nada a ver com o outro, porque o caso do presidente Lula é um caso específico, sem provas, não houve assassinato nem nada. Ele usou um caso com diversos assassinatos de pessoas que não foram julgadas em segunda instância e lançou isso no caso do presidente Lula, que não tinha nada a ver um caso com o outro. O presidente Lula está se defendendo de acusações de crimes políticos cometidos em seu governo, né, pelos seus acusadores, né, o Ministério Público e os demais. Então, o ministro Barroso não tinha nada que utilizar esses argumentos desses crimes para jogar em outros argumentos desse caso do presidente Lula específico. Mas o fez. E o que acontece? A ministra Rosa Weber, usando o instinto também materno, emocional, acabou, acredito que, cedendo a essa votação. E eles também foram espertos, eles fizeram um efeito manada. Eles colocaram as pessoas que votariam contra Lula primeiro, na ordem, para depois os outros ministros que eram a favor do presidente Lula votarem, né? Então, a gente viu aí claramente uma inescrupulosa distorção do direito e da Constituição, onde se diz que ninguém será considerado culpado, sem o trânsito julgado da sentença. Salvo-se em alguns casos, como flagrante, pela ordem escrita do juiz, se tiver comprovação jurídica, que não é o caso do presidente Lula, que não existe provas concretas, nem nada do tipo. Eu quero aqui também, galera, dizendo que eu não acho ele muito legal como pessoa. Isso não muda a minha opinião, eu não mudo minha opinião com relação a isso, o ministro Gilmar Mendes, mas ele cumpriu a Constituição votando em favor do habeas corpus do presidente Lula. Então, o ministro Gilmar Mendes, nesse ponto, está de parabéns, né? Acertou corretamente a Constituição e fez o que era correto. Lembrando, tem gente que porque ele votou, você agora vai defender o cara. Não, eu não curto ele como pessoa, não gosto, não acho interessante, discordo dele de diversos pontos, né? Mas dessa vez ele acertou e cumpriu a Constituição. Então, parabéns para ele. Elogiar aqui os 4 ministros que votaram em favor de Lula, os outros 4, que foi o Dias Toffoli, deu uma aula de direito constitucional, que outros, como o Barroso, usou mais o melancolismo, o Dias Toffoli usou uma brilhante aula de direito constitucional e votou o habeas corpus a favor do presidente Lula. Em seguida, veio o Ricardo Lewandowski, ótimo também, utilizou a Constituição, mostrou os direitos e as garantias fundamentais dos indivíduos, as cláusulas pétreas, né, e a não retirada delas da Constituição. Defendeu o trânsito em julgado também, então fez uma ótima leitura e um parecer impressionante da Constituição. Em seguida, o Marco Aurélio também, de forma brilhante, defendeu a Constituição e mostrou seu ponto de vista e também votou favorável ao habeas corpus. E por último, Celso de Mello, né, que também trouxe argumentos e colocou outros escritores e doutrinadores do direito e colocou vários casos, e também colocou o principal, que foi a Constituição, de forma brilhante. Então, por último, eu já imaginava, eu já não esperava muito de um voto favorável da ministra Carmen Lúcia, esperava mais da Rosa Weber ou do Alexandre de Moraes, né? Esses dois eu esperava mais que votassem a favor de Lula. Carmen Lúcia eu já sabia, depois daquela entrevista que ela deu lá para a Globo, então, na minha opinião, já não tinha mais o que fazer ali. Eu ainda fiquei esperançoso, ainda fiquei em dúvida, mas eu já imaginava o voto dela que seria contra. Por isso eu estava, quando empatou, eu até achei que poderia favorecer, né, o presidente Lula, porque na Constituição diz que o empate ele deve favorecer o réu, mas houve algumas mudanças aí, algumas acrescentações na lei, que isso não foi possível e a presidente votou. Senão teria sido um empate, e no empate prevalece
prevaleceria o presidente Lula. Então, o que acontece, galera? Houve uma aberração da mídia em colocar aquele Twitter em pauta 24 horas antes do julgamento para pressionar o Alexandre de Moraes, o Michel Temer, que é aliado dele, né, que os dois trabalham sempre ali juntos e tal. Então, acredito que houve uma influência, provavelmente, do Michel Temer com Alexandre de Moraes nesse ponto. E uma pressão da Globo fez a ministra Rosa Weber mudar de opinião, mudar de voto. Eu acredito nisso. Porque se a votação tivesse sido naquele dia, o Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber provavelmente teriam votado diferentes. E não votaram porque não conseguiram peitar a Rede Globo e não conseguiram ceder à pressão da Rede Globo, né? E coisa que o ministro Gilmar Mendes fez, apesar de o povo criticar ele e tal, e apesar de eu não gostar dele muito, não achei ele muito interessante como ministro, ele peitou a Rede Globo e foi contra a Rede Globo e votou favorável ao habeas corpus. Então, os meus parabéns aqui para o ministro Gilmar Mendes, né? E os meus pêsames para os que assassinaram a Constituição ontem e os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, onde se diz que ninguém será julgado, ou julgado não, que ninguém será culpado sem o trânsito julgado da sentença. Então, eles pecaram nesse ponto e essa foi a minha crítica ao STF, né? Por isso eu comecei o vídeo com uma frase muito famosa que virou até música aí, né? Hit na internet. Baby, baby, do Biruleibe, baby. Leibe. É isso que aconteceu entre a Globo e o STF e o general, né? O general Vilas, né? Que usou aquele Twitter para intimidar a Constituição, intimidar o STF com uma intimidação de um novo golpe militar no Brasil. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou do julgamento do presidente Lula, né? Compartilhe nas suas redes sociais, se você tem Facebook, WhatsApp, compartilhe esse vídeo mesmo para os seus amigos. Se você tem amigos ou pessoas que não conhecem o nosso canal ainda, divulga nosso canal, chama a galera para também assistir o nosso canal aqui e compartilha, galera, os nossos vídeos nas redes sociais, né? Ajude a divulgar o nosso canal, o nosso trabalho que a gente faz na internet, né? E essa é hashtag Lula 2018, foi como eu disse. E para concluir, né, o vídeo, o Lula vai ter agora só os embargos dos embargos no TRF4, serão os mesmos juízes, só será substituído apenas por um juiz que estará de férias, mas não vai mudar muita coisa, na minha opinião. Então, após isso, ou o povo vai para as ruas e luta contra a prisão do presidente Lula e coloca o STF para votar, porque tem uma pauta, né, que está em dúvida de 2016 sobre a prisão em segunda instância. O que foi votado ontem foi o habeas corpus do presidente Lula, foi uma coisa individual, não foi a causa em geral, porque alguns ministros ainda divergem sobre esse assunto, que foi votado em 2016, e o ministro Marco Aurélio ele pediu novamente para trazer essa votação em pauta, mas a ministra Carmen Lúcia, que é presidente, não aceitou trazer para votar, para que fossem votados novamente. E aí poderia até mudar alguma coisa, né? Mas com relação a isso, como ela não aceitou, esse era o único ponto que poderia mudar alguma coisa, né? Se fosse votado antes da prisão decretada, né, lá do juiz Sérgio Moro, que provavelmente vai fazer isso, né? Tá só esperando aguardar os embargos dos embargos para poder fazer isso, né? Onde esgota todos os recursos no TRF4 na segunda instância, né? Os embargos aí termina tudo. Então, a última cartada seria no STJ ou no STF, que a gente já sabe que eles não vão acatar, ou uma votação antes disso aí tudo acontecer para uma decisão de uma prisão em segunda instância ou não. Se eles votassem contra, que é uma causa completa, né? Não seria uma causa individual, que foi votado ontem, foi o habeas corpus do presidente Lula. Independente se Lula tivesse tido o habeas corpus, aquela lei de 2016 ela continuaria, porque ela não foi votada ainda em pauta. Então, só seria concedido o habeas corpus. Então, a gente não deve confundir uma coisa com outra, né?
Só seria concedido o habeas corpus. A lei de pessoas que fossem presas em segunda instância não mudaria de 2016, porque teria que ter uma nova votação no Supremo, e isso ainda não aconteceu, galera. Então, é isso aí, galera. A gente trouxe mais esse vídeo, né? Hashtag Lula 2018, a gente ficou realmente triste com a derrota por 6-5, né? E agora vai aguardar os embargos, que para mim não vai mudar muita coisa, porque os juízes são quase os mesmos, e mesmo esse outro que vai substituir, acredito que não vai mudar muita coisa. Então, após isso, os embargos, só caberia a Lula a recorrer no STJ ou STF para que fosse votada essa pauta de 2016, onde os ministros divergem e estão em dúvidas, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a única forma de fazer alguma coisa pelo presidente Lula é as pessoas irem para as ruas em geral, em massa mesmo, e protestar contra a prisão de Lula. Tirando isso, não há o que se fazer mais no requisito judiciário. Essa é a minha opinião e meu entendimento como um cara que analisa a política e esses casos sobre política no Brasil e da justiça. Então, eles violaram, atropelaram o artigo 5º da Constituição, né? Eles atropelaram literalmente os seus incisos quando decretaram a prisão de uma pessoa em segunda instância sem provas concretas, que foi o caso do presidente Lula. Valeu, galera, até o nosso próximo vídeo. Compartilhe os nossos vídeos e divulgue o nosso canal para outros seus colegas de esquerda, né? Se você participa de grupos ou de grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram ou Snapchat, qualquer rede social, divulga o nosso canal para os seus colegas e chama a galera para assistir os nossos vídeos também. E até o nosso próximo vídeo aí.